Olá, graça e paz, amém? Eu quero cumprimentar todos, cumprimentar a igreja, desejar que a paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada lar, né? E que essa palavra abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, que seja um divisor de água realmente no teu espírito para te fazer avançar e entrar no propósito divino de Deus. O tema de hoje é preparo, oportunidade e confiança, né? É uma palavra baseada no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31, que diz: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Essa passagem ela fala de dois temas, do preparo e da confiança em Deus, que são duas coisas muito importantes para a nossa vida. Porque muitas pessoas, em nome da fé, desprezam o preparo. E não funciona assim, né? A última resposta sempre vai vir de Deus. Deus é que determina a nossa vitória, mas aquilo que é possível nós temos que fazer, e o impossível cabe a Deus. Bom é quando existe o preparo, e com o preparo uma oportunidade, com essa oportunidade a gente glorifica a Deus e a gente faça as coisas confiando no Senhor, confiando em Deus. E na verdade nós sempre vamos fazer de três maneiras, né? Ou nós podemos fazer as coisas, né, com arrogância, a pessoa confiando na sua inteligência, nos seus recursos, na sua capacidade, no seu dinheiro, e não confiando em Deus, né? Ou você pode fazer as coisas de uma maneira negligente, né? O negligente é o que? Eu confio em Deus. E muita gente diz assim, se Deus quiser, e tudo transfere para Deus, mas não tem o preparo, ele não se prepara, ele não estuda, ele não se capacita, ele não se prepara, ele não faz a parte dele. Se Deus quiser, e tudo fica na mão de Deus, e ele é negligente e muitas vezes irresponsável naquilo que cabe. Ou então nós podemos encontrar a pessoa que ela é sábia. O sábio, ele tem o preparo e tem a confiança, tem o descanso no Senhor, né? E na vida a gente enfrenta muitos tipos de batalha, e batalhas diferentes, e muitas vezes nós podemos perder algumas batalhas por não usar as ferramentas corretas, por usar ferramentas inadequadas, né, que vão atrapalhar, né, a nossa vida. Assim como aqui diz que o cavalo tinha que se preparar para a batalha, imagina uma batalha. Numa batalha, as pessoas tinham que treinar a tropa. O que mais que eles tinham que fazer? Né? Quando a gente vê esses filmes de guerra, eles estudavam as características do inimigo muitas vezes, né? Viam no que eles operavam, como é que eles faziam, qual era o hábito do povo, né? Antes de atacar. Analisavam o poder bélico, o tamanho do exército, estudavam as estratégias, isso tudo fazia parte do preparo, né? E muitas vezes, se a gente pensar, nós temos que cuidar para não ir para a batalha com as ferramentas inadequadas, né? Vamos fazer dar um exemplo. Se eu te pedir para abrir uma vala e eu te entregar uma colher, você pode até começar a cavar, mas como a colher não é
a ferramenta adequada para fazer esse tipo de trabalho, você vai cansar. A ferramenta pode, né, quebrar e você vai acabar desistindo. Agora, se eu te entregar uma pá, já vai mudar de história completamente com a pá. E imagina então se eu entregar uma retroescavadeira, né? Se você souber operar uma retroescavadeira, né? Então, assim, dependendo da ferramenta que você usa, você pode obter ou não os resultados, né? Isso tudo vai entrar dentro do preparo. Usar as ferramentas corretas e ter o preparo vai te poupar tempo e desgaste, né? Então, assim, o preparo, ele facilita a nossa vida. Mas ter todo o preparo, uma oportunidade sem a presença de Deus é muito mais cansativo, né? Às vezes as pessoas elas têm toda a inteligência, elas têm todo o recurso, elas estudaram, mas fazer as coisas sem a presença de Deus sempre é muito mais difícil, é muito mais cansativo. O ânimo é diferente, né? Fazer tudo na sua própria força às vezes é difícil. E a presença de Deus sobre a nossa vida, ela derrama graça, ela derrama a unção que é a capacitação da parte de Deus para a gente fazer alguma coisa, né? E Ele dá uma capacitação sobrenatural para que a gente possa cumprir um propósito. É completamente diferente quando você sabe que você está realizando uma coisa, né? Tendo o teu preparo, mas sabendo que a presença de Deus está sobre a tua vida, te capacitando, te dando unção, renovando tuas forças, te dando estratégia, né? E muitas vezes as coisas podem acontecer mesmo sobrenaturalmente, porque Deus, ele não precisa explicar o que ele faz. Eu lembro de uma pessoa que Deus deu uma fórmula para ela em sonho, para um problema que ela precisava resolver. Então, assim, Deus, ele pode fazer como ele quiser. Quando nós confiamos no Senhor, ele pode usar o jeito que ele quiser para fazer, né? Para alcançar o resultado daquele propósito que ele entregou para a nossa vida. E ele pode nos direcionar, apontar a maneira mais fácil para resolver e derramar graça e favor sobre a nossa vida para realizar aquilo. Nos conectar com as pessoas corretas, né? Isso tudo faz parte da vida com Deus. E se a gente pensar, cada milagre que aconteceu na Bíblia, Deus sempre contou uma parte que o homem podia entregar, né? Se a gente olhar cada milagre, alguma coisa Deus sempre contou, a parte mais fácil, né? Quando Jesus ressuscitou o amigo Lázaro, o mais difícil era executar um milagre, ressuscitar o morto, mas ele mandou que rolasse a pedra do túmulo, né? E se ele sendo filho de Deus, para fazer o milagre, ele não poderia ter dado ordem para os anjos tirar a pedra? Não, ele mandou que rolasse a pedra. Na multiplicação dos pães, né? Ele tratou mais de 5.000 homens, né? Ali ele pegou o pão e o peixe que uma criança entregou para ele. Quer dizer, a comida que era para ele deu para 5.000, mas ele deixa que o homem participe com aquilo que é possível ele fazer. Naquela história da multiplicação do azeite, do profeta com a viúva, o que ele disse? Olha, vai nas tuas vizinhas, pede todas as botijas que tu tiver emprestada e fecha a tua porta e começa a deitar o azeite que tu tem. E aquele pouco de azeite que ela tinha foi se multiplicando. E ela foi usando todas as vasilhas que ela emprestou e que ela conseguiu juntar. E o azeite acabou exatamente quando ela não tinha mais vasilha. Porque esse era o milagre que Deus tinha determinado para a vida dela.
né? Na pesca milagrosa, Jesus usou o barco deles, usou as redes deles, mas o milagre Jesus é que fez. Então nós temos que entender uma coisa, que tem coisas que a parte mais fácil é nossa. O que é possível é com a gente, mas o impossível é com Deus. E existem momentos que nós vamos depender completamente da vitória que vem do Senhor. Só Ele mesmo pode fazer o milagre. E Deus, Ele não precisa explicar por onde Ele vai fazer, como Ele vai fazer, o que Ele vai usar. Deus faz o milagre, mas o cavalo se prepara para a batalha. Então, bom é o preparo com a oportunidade e com a confiança no Senhor. Nós temos que sonhar, nós temos que planejar e nós temos que confiar no Senhor. Essa é a nossa parte. Sonha, planeja, confia. O que você pode fazer? O que você pode planejar dentro do teu sonho? Né? O que você deseja? Onde você quer servir? Que tipo de preparo que você vai ter que ter? Mas o mais importante é confiar no Senhor, né? Não fazendo a sua vontade. Cria o ambiente para que a graça e o favor de Deus venha. É o que nós podemos fazer. Criar o ambiente para que o milagre venha. Para que Deus queira usar a nossa vida, para que Deus queira usar aquilo que é possível, né? Então hoje nós vamos falar de uma pessoa que se preparou, né? Como a gente está falando aqui. E eu quero usar o exemplo de Davi, porque Davi, ele recebeu uma palavra da parte de Deus. Ele era um menino sempre obediente, que servia o pai, que ficava lá separado, fazendo a coisa menos importante, que era cuidando das ovelhas. Um certo dia chegou um profeta na casa, fizeram uma festa, um jantar, e receber um profeta, gente, era um evento muito importante. E eles nem lembraram de convidar Davi. E quando aquele profeta foi passando filho por filho para ver quem seria o novo rei, ele disse: não tem mais nenhum, porque não é nenhum desses. E aí o pai disse: realmente tem um que está lá cuidando das ovelhas. Então mandaram chamar Davi. E ali ele recebeu uma palavra que ele ia ser rei. Só que quando tudo aquilo acabou, gente, o que aconteceu? Ele voltou para o lugar cuidar das ovelhas. A vida dele continuou normal. Ele recebeu uma palavra de Deus, mas não mudou nada naquele momento. Não mudou nada momentaneamente. Ele voltou lá cuidar das ovelhas do pai dele. Por quê? Porque Deus, ele tem o tempo certo para trazer o propósito e a vitória que ele tem para a nossa vida. Ele entrega uma palavra, ele dá uma direção, ele coloca um desejo no teu coração, mas o tempo que isso vai acontecer, só ele sabe. Por isso que a resposta final vem dele. Ele diz na palavra dele que nós devemos apresentar os nossos planos a ele, porque a resposta final vem do Senhor. Nós podemos planejar, nós podemos orar, mas nós temos que esperar no Senhor. Porque o que acontece? Não é que é difícil para Deus, mas com certeza é que muitas vezes naquele momento nós não comportamos o milagre que Deus quer operar. Muitas vezes nós não temos a maturidade suficiente para suportar o que Deus quer fazer naquele momento. Nós não temos muitas vezes a estrutura para suportar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então Davi, ele voltou a servir o pai dele. E dentro de todo esse contexto, Deus tinha o rei Saul e Deus rejeitou o rei Saul por causa de desobediência, de coisas que ele fez que não era para ele fazer.
Então Deus falou para o profeta: para de chorar por Saul, porque eu já escolhi uma outra pessoa. Vai lá e unge. E foi onde ele ungiu Davi. E quando Deus rejeitou Saul, a Bíblia diz que um espírito maligno se apoderou dele. Ele ficava atormentado, usando palavras simples, ele ficou possesso, ele ficou endemoniado. E aí as próprias pessoas que trabalhavam com ele diziam assim: tu tem que chamar uma pessoa que toca harpa, porque quando tu arrumar alguém que tem essa habilidade, que toca harpa, esse espírito vai deixar a tua vida. Então Saul aceitou essa ideia e ele disse: mas quem vai ser essa pessoa? E quando eles precisaram de alguém para fazer esse serviço, foi muito interessante o que os servos de Saul falaram a respeito de Davi. Isso sempre ficou na minha mente. Olha o que os empregados de Saul falaram para ele a respeito de Davi. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: eu conheço o filho de Jessé. Ele sabe tocar harpa, ele é um guerreiro valente, ele fala bem, ele tem uma boa aparência e o Senhor é com ele. Olha que coisa tremenda. Ele sabe tocar harpa, ele é um guerreiro valente, ele sabe falar bem, ele tem boa aparência e o Senhor é com ele. Então, que característica, se a gente estudar tudo isso, pensa num cara que tinha preparo. E olha que quando ele recebeu a palavra, ele voltou lá a cuidar das ovelhas. Mas lá ele estava compondo salmos, ele estava adorando a Deus, ele estava praticando enquanto ele estava, parece que naquele lugar tão insignificante, ele estava se preparando para algo melhor. Eu não vou, como que dizer, eu não vou ficar aqui. Deus tem coisa grande esperando por mim. E ele se preparou. Porque se a gente pegar situação por situação das características que eles colocaram aqui, primeiro, tocar harpa. Quem toca um instrumento tem que ser uma pessoa regrada, que vai treinar as posições no instrumento. Vai haver uma repetição para que ela tenha habilidade. Para ser um guerreiro valente, você já imaginou um guerreiro sem pontaria? Não dá. Então, assim, envolvia treino para ser um guerreiro. E para ser um guerreiro valente, imagina uma pessoa ir para a guerra morrendo de medo. Não, ele era um guerreiro valente. Isso fala de alguém que é determinado, que é equilibrado e que tem uma mente firme. Porque a pessoa ser valente demanda um posicionamento na sua mente, na sua maneira de pensar, não é assim? E depois ele falou assim: ele sabe falar bem e ele tem boa aparência. Isso aqui fala de apresentação. Sabe falar bem e tem boa aparência. Fala de apresentação. Muitas pessoas acham que a imagem não é importante. Ela é importante. Não que a imagem pode representar tudo o que a pessoa ela é. Por quê? Porque muitas pessoas, elas se vestem extremamente alinhados, elas são caras nos seus acessórios, mas quando elas abrem a boca, elas botam tudo a perder. Então, não que uma pessoa é aquilo que ela veste, mas a aparência, ela é importante. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E Deus, ele precisa de um corpo nessa terra. O nosso corpo é o veículo que Deus usa, a glória de Deus. Então, o que acontece? A nossa imagem é a primeira impressão que a gente tem de uma pessoa, quando a gente olha para ela. Para alguns que me conhecem, eu sempre conto um exemplo de um evento que eu estava, e era uma comemoração, e naquele dia tinha um jogo de futebol,
E chegou um advogado e quando eu olhei, meu Deus, ele estava com uma camisa muito amassada, uma bermuda nada combinando, uma meia social com tênis, nossa, ele, com perdão da palavra, ele parecia um palhaço. Né? Às vezes a gente olhando assim pensava, onde que está a esposa desse cara que não viu ele sair assim? E naquele dia eu olhei a maneira como aquele cara estava vestido e eu pensei, se eu precisasse de um advogado que eu conhecesse essa pessoa hoje, eu nunca contrataria ele. Porque infelizmente, né, a primeira impressão é a que fica. E muitas vezes, imagina, se você contrata o trabalho de um advogado, você quer o quê? Seriedade, equilíbrio, que ele te passe segurança, porque afinal você está dando alguma coisa que é de valor para você defender. Então muitas vezes isso é em tudo. Nós temos que dar valor para a nossa vida, porque a nossa imagem é o que a pessoa está vendo primeiro. E não é assim, quando às vezes a gente olha uma pessoa que ela está ali relaxada, que ela está esculhambada, perdão da palavra, a gente lê, não, nem ela não se respeita. Então parece que todo mundo pode pisar nela, porque a leitura é de que nem ela se valoriza, infelizmente. Então aqui diz que Davi, ele era bem de aparência, né? Ele era uma pessoa que se cuidava. E isso é interessante. E o último item era o principal das características de Davi. Quando eles falaram, e Deus é com ele. O cara ele tem tudo isso. Ele sabe tocar, ele é um guerreiro, ele é um cara que sabe falar bem, ele tem uma boa aparência, mas o principal, Deus é com ele. Agora imagina que top alguém poder falar de você, das suas características. O cara é talentoso, o cara sabe trabalhar, o cara é inteligente e Deus é com ele em tudo que ele faz. Pensa que testemunho que tinha Davi, que coisa linda, né? E foi o que aconteceu aqui. Então, resumindo a vida de Davi, ele era habilidoso, ele era treinado, ele era inteligente, ele era equilibrado, ele era firme de mente, ele era alinhado, mas principalmente ele era dependente de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um recipiente exato para que Deus pudesse usar naquele momento. E a Bíblia fala, eu vou dar 2 versículos aqui, onde diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra e estão procurando, né? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam completamente o coração. Olha que lindo. Os olhos do Senhor correm por toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam-se a Deus com todo o coração. Como Davi aqui. Davi, ele tinha todo o preparo. E tudo que ele fazia temendo ao Senhor. Então, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão procurando onde estão as pessoas que se entregam com um coração completamente inteiro para Ele, que Ele quer fortalecer essas pessoas. Por isso que é muito mais fácil fazer as coisas com o Senhor. E o outro versículo está no Salmo 101, versículo 6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha que lindo. Deus procura pessoas fiéis sobre a terra, para que eles estejam com Ele. E aqueles que andar num caminho reto, esses vão servir. Então, por isso que muitas vezes Deus tira um e bota o outro. Foi o que aconteceu. Deus tinha escolhido Saul,
Mas quando ele desobedeceu, Deus foi lá e escolheu outro, porque ele disse agora, o próprio profeta falou para Saul, olha, tu já fosse rejeitado e Deus já colocou um cara, já escolheu um cara muito melhor do que tu. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aqui diz, aqueles que são retos, esses eu vou escolher para me servir. Deus sabe quem que ele pode escolher, né? Os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão procurando. E será que eu me comporto de uma maneira que Deus pode olhar para mim e achar em mim um vaso para que ele possa usar para a glória dele, né? Outra pessoa que eu pensei nessa questão de preparo foi Daniel, né? A Bíblia também fala de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. É muito bom você ler o livro de Daniel, capítulo 1 em diante. Aí fala ali no capítulo de Daniel 1, versículo 3, fala o que o rei estava procurando, o que aconteceu. A Babilônia invadiu e levou o povo de Deus, o povo judeu, cativo para a Babilônia, né? E chegou um período que o rei disse, olha, procure para mim jovens sem defeito físico, que eles tenham boa aparência, que eles sejam cultos, eles sejam inteligentes, que eles dominem vários campos de conhecimento para que eles sejam capacitados a servir o rei. E o rei disse, olha, procura esse tipo de pessoa e aí você vai treinar a nossa língua, né? Com eles e vai treinar eles para dentro de 3 anos ele está servindo o palácio, está servindo o rei. E aí foi bem interessante essas características, né? Porque eram bem exigentes. E foi onde foi escolhido Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E lá eles ganhavam do vinho e da comida que tinha na própria mesa do rei. Mas eles resolveram, né, não se contaminar, né, e pediram, e com a obediência deles. Se você ler, Deus deu graça aos olhos do eunuco que cuidava deles, para que eles comessem só legumes e tomassem água, porque o eunuco disse, se vocês ficarem fracos ou alguma coisa, é a minha vida que está em risco. E aí Daniel disse, não, olha, faz um teste, se eu não me engano, 10 dias. Se aqui a 10 dias nós não estivermos mais fortes e vigorosos do que os nossos concorrentes, daí você faz o que você quiser. E ali, então eles fizeram um teste e depois daquele tempo eles estavam muito mais fortes, se sobressaíam mais do que os outros. E depois de 3 anos de treinamento, de preparo naquele reino, o rei foi testar o conhecimento deles, de todas as pessoas que estavam sendo treinadas. Mas quando chegou na vez desses que temiam o Senhor, se você ler o livro de Daniel, o rei ficou atônito, porque eles eram 10 vezes melhores, eles eram 10 vezes mais inteligentes no conhecimento, em tudo, porque havia o preparo, mas havia a graça de Deus sobre a vida deles, né? E especialmente a gente falando sobre Daniel, né? Daniel, no capítulo 5, versículo 12, fala que ele tinha uma inteligência extraordinária. A Bíblia fala que ele sabia interpretar tudo que era sonho, tudo que era visão, mas isso era um dom que era dado por Deus. Ele tinha um espírito de excelência em tudo que ele fazia. Ele era corajoso e principalmente ele não fazia concessão. Porque mesmo lá numa terra boa, né, quando eles foram escolhidos, quando eles estavam dentro do palácio, ele não deixou de temer o Senhor. Quando foi baixado um decreto, ele não deixou de orar em público. Por quê? Eles foram colocados como cabeça.
Eles foram colocados como chefe de muitas pessoas. E o rei estava tão feliz que queria cada vez colocar Daniel mais alto. E as pessoas tinham raiva, tinham inveja. Então, como eles procuravam defeito na vida de Daniel, eles não achavam nada para acusar ele, porque ele tinha uma excelência, um temor no Senhor, que então eles tinham que inventar alguma coisa. E a única coisa de espetar Daniel era que ele orava a Deus 3 vezes por dia. Então foi baixado um decreto, tudo aquilo, e Daniel não negou o Senhor, continuou orando de janela aberta, dependendo do Senhor. Foi aonde veio a história tão conhecida da cova dos leões, e que Deus livrou ele. E por causa dessa coragem de não negar sua fé, de não abrir concessão naquilo que ele sabia que ele não podia, porque aquilo que cabia, ele servia aquele país, que era se preparar, que era estudar, que era servir o rei, ele fez. Mas muito mais fiel ainda, ele continuou o Senhor. Não negou o Senhor por causa daquele rei. E isso tudo trouxe um milagre, que até hoje a gente fala de Daniel, né? Que Deus livrou ele da cova dos leões, não deixou com que os leões, né, se alimentassem da carne dele. E depois, quando o rei tirou ele de lá, baixou um decreto, e se a gente falar em palavras claras, ele se converteu, e não só se converteu, como também falou que todos os seus súditos tinham que crer no Deus de Daniel. Então essa coragem, essa intrepidez, esse preparo, né, deu um resultado incrível. Se a gente olha a vida de Daniel, ele teve o preparo, ele teve a obediência, ele teve santidade, ele não corrompeu seus valores na terra estranha, ele não era religioso, e ele não fazia concessões, e ele não negou a sua fé. Então, Daniel, ele fez boas escolhas. Ele teve escolhas assim muito sábias. E se a gente olhar, por quê? Porque quando uma pessoa ela teme o Senhor, ela depende do Senhor. Como ali eles não se contaminaram, eles continuaram numa dieta, num jejum diante da presença do Senhor, e Deus favoreceu eles muitas vezes mais com graça, com inteligência, com sabedoria. Ele contava sonho, né? O faraó lá, o rei sonhava, ficava doido, e ele queria que os adivinhos e os magos e todo mundo adivinhasse. Ele nem queria contar o sonho, ele queria que eles falassem para ele o que ele tinha sonhado e a interpretação do sonho. Então era só Deus na causa mesmo. Então, assim, uma pessoa, quando ela depende de Deus, Deus pode fazer coisas extraordinárias. E assim como Daniel, ele fazia tudo com espírito de excelência. Por quê? Porque ele tinha uma conexão correta. Assim como ele era conectado com Deus, que tem, né, um espírito excelente, ele fazia as coisas com excelência, e assim é a nossa vida. Assim como Daniel, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós que confessamos ao Senhor a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados com a presença do Espírito Santo. E por causa desse Espírito Santo, nós somos capacitados também para fazer as coisas com excelência. Porque o Espírito Santo, ele veio para ajudar, veio para capacitar, veio para consolar, para animar, para fortalecer, né, a todos. Outra pessoa que a gente vê foi Esther, né, uma história tão conhecida, e eu não quero adentrar, né, nos fatos demais, mas primeiro ela foi fazer um concurso de beleza para ser esposa do rei. E ali ela foi obediente em todos os requisitos, e até ela ser escolhida, tudo aquilo. Mas depois, quando ela já era a esposa do rei, veio uma batalha diferente. A primeira batalha dela foi a de beleza. Quando ela foi escolhida rainha, que ninguém sabia que ela era judia, veio o decreto, né, por causa do rei, que foi manipulado,
e veio a ameaça para que todos os judeus fossem mortos. E aí Esther teve que se levantar numa batalha diferente. Ela usou as ferramentas que cabia a ela, que foi se arrumar, botar sua veste de rainha e intervir diante do rei. Mas a batalha dela naquele momento não era de beleza. A batalha dela naquele momento era espiritual. E o que ela fez? Ela pediu para que todo o povo se juntasse com ela num preparo de jejum e oração, para que quando ela falasse com o rei, Deus desse graça para ela, Deus desse favor para ela. Então olha o que é o discernimento no espírito, saber usar as ferramentas corretas. Ali não adiantava só um adereço, uma joia, um vestido bordado, uma coroa brilhante. Ali precisava graça, ali precisava autoridade para saber interferir naquele momento, porque aquela batalha não era carnal, aquela batalha era espiritual. E assim como nós citamos aqui 3 exemplos, né? Que foi Davi, que foi Daniel e que foi Esther, que foram pessoas como nós, né? Que Deus deixou registrado. Assim, Deus está procurando pessoas que sejam recipientes de Deus, que se preparem, que recebam as oportunidades, mas que façam confiando no Senhor. Né? Pessoas que possam ser expandidas pelo Espírito Santo de Deus para usar sua inteligência, para usar suas habilidades, para usar a glória que Deus colocou dentro delas, para fazer as coisas dentro do propósito de Deus. Então, dentro do que nós aprendemos aqui, não seja arrogante, não faça as coisas no teu braço, na tua força, não faça as coisas sozinha, né? Sozinho. Não seja negligente. Se Deus quiser, e as coisas vão acontecer, eu não preciso fazer nada. Não, se prepara. Depende do Senhor, seja sábio. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Priorize as coisas de Deus. Né? Muitas vezes as pessoas acham que elas não têm tempo, que elas não podem. Deus diz que há tempo para todas as coisas. Se Deus disse que há tempo, é porque nós temos que muitas vezes selecionar aquilo que realmente é prioridade naquele momento. Porque tem muitas coisas que nós queremos fazer que não é mais o tempo. Muitas vezes a estação da nossa vida muda e nós temos que ter discernimento, porque para aquilo que Deus quer da nossa vida naquele momento, existe tempo para fazer. E se a gente pensar todas as pessoas na Bíblia que dependeram do Senhor, que esperaram no Senhor, eu não vi uma ficar confundida, eu não vi uma ser desonrada. Todas as pessoas que amaram o Senhor, que buscaram o reino em primeiro lugar, elas foram acrescentadas, elas nunca foram diminuídas. Sempre foi acrescentada honra para a vida delas. Elas sempre foram abençoadas. Então vale a pena. Então eu quero encerrar fazendo cada um de nós pensar nesse momento. Quais são as batalhas que muitas vezes nós estamos enfrentando? E as batalhas, elas mudam, né? Conforme a situação. Às vezes a batalha ela pode ser nas emoções, na alma. Às vezes pode haver uma batalha financeira, às vezes pode ser uma batalha familiar, às vezes uma batalha profissional, uma batalha física, uma batalha no psicológico, uma batalha espiritual. Então assim, nós temos que primeiro identificar que tipo de batalha eu estou passando. Identificando a batalha, eu tenho que ver qual é a ferramenta. Qual é a ferramenta que me cabe para guerrear a batalha naquele momento? Qual é a ferramenta? Qual é a palavra principalmente? Porque aqui estão todas as ferramentas perfeitas para qualquer tipo de problema.
né? Sendo qualquer área da nossa vida, nós podemos procurar aqui na palavra de Deus, né? E Deus vai dar a receita, a dose que nós precisamos espiritual para aquele tipo de problema, né? Se você tem medo, a Bíblia diz que nós temos que lançar fora todo medo, porque nós somos aperfeiçoados no amor. O amor aperfeiçoa a nossa vida e lança fora todo medo. Então, assim, muitas vezes nós temos que detectar qual é o nosso problema, né? Eu não tenho paz. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, pode descansar. Existe um descanso, existe uma paz para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Então, assim, a palavra, ela tem força. A Bíblia diz que Deus, ele vela para cumprir aquilo que ele promete. Velar pela palavra é um exemplo de como a comparação disso é como uma galinha quando ela fica chocando os pintinhos. Esse é a definição de Deus quando ele diz que ele vela pela palavra para cumprir. Cada promessa que está na palavra, que nós acreditamos, Deus está esperando que as pessoas creiam para que ele possa cumprir aquilo ali. Então, assim, identifique a sua batalha, procure a ferramenta. Qual é a ferramenta? O que eu preciso, né, renovar minha mente para mim, saber qual é a ferramenta para mim lutar aquela batalha, para que Deus possa me dar a vitória, confiando no Senhor, clamando o Senhor, para que Ele seja comigo. E encerrando, eu quero deixar Isaías 64, versículo 4, que diz assim: não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha só, Deus fala que não existe, que pode procurar, que você não vai achar um Deus como o nosso Deus, que ele trabalha de uma maneira tão sobrenatural por aqueles que esperam nele. Então, que você tenha essa confiança, que você saiba que existe tanta coisa maravilhosa, que Deus, ele tem pensamentos tremendos para a tua vida, ele tem planos maravilhosos, ele diz que ele tem planos de bem e não de mal, para te dar um futuro que você deseja, mas muitas vezes os caminhos não são aqueles que você pensa, o tempo não é aquele que você gostaria, mas ele sabe quando você está pronto para receber. Então, que você confie no Senhor, que você identifique as batalhas, que você possa ter o preparo para que quando venha a oportunidade, você esteja capacitado pela presença do Espírito Santo de Deus para lutar aquela batalha e receber a vitória através da vida do Senhor na tua vida. Amém? Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Amém? Senhor, nós queremos te adorar pela oportunidade que nós temos, Senhor, de compartilhar a tua palavra. Senhor, e cada pessoa aqui, Senhor, não existe uma pessoa que não tenha um tipo de batalha na sua família, ou no trabalho, ou nos negócios, em alguma área da sua vida. Que hoje, Senhor, nesse momento, eles possam identificar as suas fraquezas, as suas dificuldades e apresentar diante de Ti, Senhor. E que eles possam receber ferramentas do céu para que eles se capacitem, para que eles sejam direcionados, para que eles possam operar, Senhor, através da presença do Espírito Santo. Assim como nós lemos lá no início, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser arrogantes. Nós não queremos, Senhor, ser negligentes. Nós queremos ser completamente dependentes do Senhor, confiando no Senhor. Mas nós queremos ser animados para se preparar para a vitória que o Senhor vai preparar para a gente.
nós queremos estar treinados, nós queremos estar completamente tomados pelo Espírito Santo, habilitados, uma mente firme, confiando no Senhor, para que a gente possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero desfazer da mente, do coração dos teus filhos, toda fortaleza que foi invadida, que foi formada dentro deles. Em nome de Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, eu quebro agora, eu desfaço, eu anulo toda mentira, toda lança colocada, que foi enviada na mente, no pensamento e que desceu no coração. E eles colocaram na sua cabeça que é difícil, que eles não podem, que eles não conseguem. Em nome de Jesus, que se quebre agora com a autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que a unção do Senhor, ela quebra todo jugo. Ela capacita, ela fortalece, ela fortifica, ela anima. Deus, em nome de Jesus, onde se encontrar essas pessoas agora, nós declaramos que o teu Espírito Santo ativa o espírito delas, para que elas venham a operar a tua vontade, para que eles sejam homens e mulheres, Senhor, cheios de vida, cheios de vigor, cheios da tua presença, para fazer proezas no nome do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Nós abençoamos cada lar aqui representado, cada pessoa, Senhor, e já te agradecemos por todos os milagres que vão acontecer. Senhor, te adoramos, rendemos graça, te damos toda a glória e toda a honra e todo o louvor. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e convidamos sempre para você estar nos acompanhando e que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos. Amém?